dia aos meus queridos alunos do primeiro ano. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam com muita saúde para que possamos seguir com os nossos estudos de língua inglesa. Hoje nós vamos estudar Object Pronouns, pronomes objeto, que em inglês e em português esses pronomes têm a função de objeto direto ou indireto. Object Pronouns são um dos tipos de pronomes pessoais existentes em inglês. A função dos Object Pronouns é substituir um nome próprio ou um substantivo. Estes pronomes equivalem aos pronomes pessoais do caso oblíquo em português. O que diferencia os Object Pronouns dos Subject Pronouns é a posição que eles ocupam na frase. Observe a tabela abaixo e veja que os Subject Pronouns têm a função de sujeito, aparece no início das frases e antes dos verbos. Os Object Pronouns têm a função de objeto direto ou indireto, que aparecem depois dos verbos e depois de preposições. Vamos ver a tabela. Subject and Object Pronouns. Vamos observar que o subject, sempre que se estuda pronome, a gente sempre se refere primeiro aos pronomes sujeitos, que são os subject, muito conhecidos de todos vocês. Então, subject pronoun, você já conhece desde o quinto ano, são esses pronomes aqui. I, you, he, she, it, we, you, they. Então, a cada pronome subject corresponde um object. Então, ao pronome I, subject, corresponde ao object me. Ao pronome subject you, corresponde ao object you. Eles são iguais, observe. Você vai perguntar, quando é que eu vou saber que ele é object ou subject? Se ele estiver no início da oração, antes do verbo, ele é um pronome subject. Se ele estiver depois do verbo, ele é um pronome object. É isso que vai fazer a diferença. Ao pronome pessoal he, subject, corresponde ao object him. Ao pronome subject she, corresponde o object her. Ao pronome subject it, corresponde também o object it. A diferença é explicada da mesma maneira. Se ele estiver no início de uma oração antes de um verbo, nesse caso aqui, ele é um pronome subject. Se ele estiver depois de um verbo, então ele é um pronome object. Ao subject we, corresponde ao object as. Ao subject you, corresponde o object you também, que já foi explicado aqui, que é o mesmo caso. Ao subject they, corresponde o object them. Então vamos ver as frases. I work in a office. Eu trabalho em um escritório. Observe que o I é o sujeito, a subject, e aqui ele está antes do verbo. You are fun. Você é divertido ou divertida. Observe o you antes do verbo are, que é o verbo to be. He lives in a house. Ele mora em uma casa. He, subject, antes do verbo. She has two daughters. Ela tem duas filhas. Observe o she antes do verbo has, que é o verbo ter. It is a nice car. É um bom carro. Observe o it antes do verbo is, que é o verbo to be. We speak English. Nós falamos inglês. Observe o we, subject, antes do verbo. You are often late. Você está fato atrasado. Observe o you antes do verbo are. They don't watch TV. Observe o subject they antes do verbo. Nesse caso aqui, o verbo é aqui o watch, que aqui é uma partícula negativa, né? Um auxiliar que nós já conhecemos. Então, ele está, mas de qualquer maneira, ele está antes do verbo. Então, é essa característica que nós temos que observar bem para muitas vezes fazer a diferença entre um subject, um pronome sujeito, que fica antes do verbo, e um object. Vamos observar agora os object pronomes que ficam depois do verbo e antes de preposição também. Ou, desculpe, depois do verbo e depois de preposição. Depois do verbo ou de uma preposição. He calls me every day. Ele me liga todos os dias. Observe que olha que o verbo, o sujeito está aqui
antes do verbo, mas o object está depois do verbo, ó, depois do verbo aqui, ó. Mas esse pronome aqui, ele corresponde a este pronome aqui, subject. I like you a lot. Eu gosto muito de você. Observe aqui, ó, o you depois do verbo, um pronome, nesse caso aqui ele é um object. Observe o subject, ó, está antes do verbo. No caso do object, ele está depois do verbo. Aqui está o verbo, está depois. Give it to him after class. Entregue isto para ele depois da aula. Observe, give é o verbo. Aqui o him, onde é que está? Depois do verbo. Então ele é um pronome object. I see her every day. Eu a vejo todos os dias. Observe que o her, que corresponde a ela, depois do verbo. Do you like it or not? Você gosta ou não gosta disto? No caso aqui, observe que o like é o verbo, então o pronome está depois do verbo, então ele é um object. Observe que aqui ele está antes do verbo, então ele é um subject. Can you take us, little? Can you take us with you? Então, você pode me levar, pode com você? Nos levar, desculpe. Você pode nos levar com você? Então, observe aqui, ó. Was corresponde a nós, subject, está depois do verbo take, levar. Can I visit you this summer? Eu posso visitar você neste verão? Observe aqui, ó. O visit é o verbo, o you está depois do verbo. Observe a diferença, que aqui ele está antes do verbo, é subject. Depois do verbo, object. Speak to them daily nice. Fale com eles. Observe, ó, speak, o verbo, ele está depois do verbo, ok? Aqui, ó, daily nice, eles são amigáveis, eles são alegres, eles são bons. Então, observe aqui, a diferença básica é essa. Você tem que observar a posição do pronome, se antes do verbo, subject, se depois do verbo, geralmente, object. Cada pronome, ao pronome I corresponde me, ao pronome you, object. Ao he, him, object. Ao she, her, como eu já expliquei. Ao it, we, us, you e they, vai. Ok? Gente, nós temos que aprender, memorizar isso, esses pronomes. Vamos à próxima página. Aqui eu coloquei o subject pronoun e os object pronomes, subject pronomes, object pronomes. Subject, como nós já aprendemos, ficam no início das orações e antes dos verbos. Os objects, nós aprendemos que eles tem a função de objeto direto e indireto, ficam depois dos verbos e das preposições. A translation, que é a tradução, é a mesma tradução que tem o object, o subject, tem o object, ok? Em alguns casos também eles colocam eles como oblíquos, no caso, que são pronomes oblíquos, também que corresponde aos oblíquos, que o me, eles colocam aqui, né, me, comigo, you, então, ó, ali. Mas, no geral, o ideal é que a gente aprenda que eles têm a mesma tradução, tá? Para você não ficar mais confuso ainda. Vamos à próxima página. Aqui nós temos um exercise com os object pronouns. Preencha as frases com os object pronouns corretos. Eu coloquei aqui uma tabelinha com eles aqui, só que não deu para colocar todos. O I corresponde subject, corresponde ao object me, you, he, him, she, her, o it, você já sabe que it é igual, não coloquei que não cabia, we, us, they, them. O you também não coloquei, porque já tem um you aqui que é igual também. Então, qualquer de vocês olhem aqui ao lado, desse lado aqui o subject e desses object. Eu peguei algumas frases e nós vamos fazer juntos para que vocês possam perceber. O primeiro exercício aqui. Marta gave Maria a lollipop. Marta deu um pirulito para Maria. Observe que a Marta é o sujeito. Foi dito lá que os pronomes subject é a função de sujeito. Então aqui essa palavra aqui, a Marta, é uma menina, corresponde a she como subject. Deu um pirulito para Maria. Então, quem é Marta? Então é
She. She gave Maria a lollipop. She gave. Quem é Maria aqui? No caso, ela não é aqui, ó, o pronome sujeito e o verbo. Então, depois do que fica depois do verbo, então, ó, observem. She gave her a lollipop. Ela deu a ela um pirulito, ou deu um pirulito para ela. Observe que o ela aqui, que é a Maria, não pode ser colocado o she, porque o she é sujeito e o sujeito fica no início da oração. Então, aqui no o pronome she corresponde her, depois do verbo. Antes do verbo, depois do verbo. Maria likes the lollipop. Maria gosta do pirulito. Quem é Maria? She. E o pirulito nesse caso? É her? Não. Ele vai corresponder a it. Então, she likes it. Ela gosta de pirulito. Então aqui, ó, o it está substituindo o pirulito. Antes do verbo likes aqui, subject. Depois do verbo, object. Martha has got some balloons. Maria tem alguns balões. Martha, desculpe, Martha aqui. Então, Martha, aqui no início da frase, corresponde a she, né? She has got balloons. The balloons, os balões, agora são eles, é mais de um, are colorful. Então, o pronome que vem para cá é o pronome correspondente aos balões, que são eles. They are colorful. Martha likes the balloons. She, que é Martha aqui, like, agora balloons no plural, eles corresponde a them. She likes them. 3. Toby is playing with Diana. Que Toby é um menino, então corresponde a, no início da oração, he. Com ela, Diana, ela que não pode, depois do verbo, não pode se colocar pronome sujeito, não pode subject, então her, né? With her. He is playing with her. Diana lives near Toby. Diana mora perto de Toby. Ela, Diana, she, que é para que substitui o sujeito, né? Lives near Toby. Eu não posso colocar he aqui, porque está depois do verbo, então é him. Ó. She corresponde a her, né? E se é ele que é o Toby, então é him, o object. My students gave me an apple. Meus estudantes, meus alunos me deram uma maçã. Meus alunos são eles, que está no início da oração, é they, eles. They gave me an apple. Gave me an apple. Eles me deram uma maçã. I like my apple. Eu gosto da minha maçã. Agora nós vamos colocar um pronome que substitui a maçã, que ela gosta da maçã. I like, depois do verbo é maçã, it, corresponde a it. I like my students. Eu gosto dos meus alunos. Eu, sujeito, gosto. Os meus alunos, eles, depois do verbo, que corresponde a them. I like them. Gente, é um assunto assim um pouco minucioso, tem detalhes, vocês precisam assistir o vídeo com muita atenção para que vocês possam aprender. Não tem exercício hoje desse assunto, eu vou postar na próxima aula. Vamos aqui à próxima página, que eu coloquei aqui todos os pronomes estudados até então. Nós temos pronomes. O subject, nós já falamos, função de sujeito, fica no início da oração e antes do verbo. Object, que tem a função de objeto direto e indireto, ficam depois do verbo e depois de preposição. Os possessive adjectives, que nós já estudamos, que eles são pronomes possessivos que ficam antes do substantivo. Possessive pronoun, que são pronomes possessivos também, que substituem o substantivo. Então, todos esses pronomes nós já estudamos. Eu espero ter contribuído para que vocês possam melhorar a compreensão, a leitura, tá? Ok? Stay at home and God bless us. Fiquem com Deus.